Olha, a história de hoje é daquelas que mostram como a família pode nascer de jeitos que a gente nem imagina. A gente vai conhecer a história da Delight e da Daniela. Duas perspectivas que contam um relato só, cheio de amor, destino e, acredite, iogurte. E para começar, que tal essa frase da Delight? No nosso caos, a gente não sabe direito quem adotou quem. Puxa, isso já diz tudo, né? Porque, olha, essa não é uma história de adoção comum. É sobre uma transformação mútua, onde essa linha entre quem dá e quem recebe, sabe? Ela fica toda maravilhosamente bagunçada. Então vamos lá, vamos começar pela Delight. Desde muito, muito nova, ela tinha essa sensação, sabe? De que ela tinha um propósito especial na vida. Uma missão mesmo, que ia guiar o caminho dela. Mas que missão era essa, afinal? Para Delight, essa ideia de acolher já era parte da família, mesmo que não fosse de sangue. Ela cresceu vendo a família dela dividir o pouco que tinha. Tios virando irmãos, primos sendo recebidos de braços abertos. Para ela, a palavra adoção era, no fundo, só um outro jeito de falar amor. E o mais incrível de tudo é a idade em que essa missão bateu na porta dela. Só 13 anos. 13. Pensa só, numa fase em que a gente tá preocupado com outras coisas, né? Delight sentiu um chamado que simplesmente não dava pra ignorar. Lutar pela adoção de uma menininha que precisava, e precisava muito de um lar. Agora, vamos virar a página e olhar para o outro lado dessa mesma história. Vamos conhecer a Daniela. E a jornada dela, bom, ela começa de um jeito bem diferente. Num cenário de muita dificuldade, de muita incerteza. O comecinho da vida da Daniela foi muito, muito difícil, mas é importante a gente entender isso para sentir o peso da história. Ela nasceu de uma mãe adolescente de 16 anos, sem apoio nenhum, e acabou sendo deixada com uma vizinha que também vivia numa pobreza extrema. A alimentação era tão precária que às vezes era só café preto. Imagina, com 11 meses de idade ela pesava só 8 quilos. E a única palavra que ela sabia falar era papá, um pedido constante por comida. E como é que se processa um começo de vida desses? Por muito, muito tempo, a Daniela carregou uma revolta, uma raiva muito grande da mãe biológica. E esse sentimento, ao contrário do que todo mundo dizia que ia passar, só ficou mais forte quando ela mesma teve um filho. Ela simplesmente não conseguia entender aquela decisão. E é aqui que a gente vê a beleza do contraste. Enquanto a Daniela sentia essa revolta, a Delight vinha com outra visão, uma interpretação cheia de compaixão. Para Delight, aquele abandono não foi falta de amor, pelo contrário, talvez tenha sido a forma mais desesperada e doída de dizer eu te amo. E foi esse sentimento que mudou tudo. Naquele momento em que a Delight, com seus 13 anos, viu a Daniela pela primeira vez, tão frágil, com fome, ela não sentiu pena. O que ela sentiu foi uma conexão, uma urgência. Foi um instinto materno, assim, avassalador, que tomou conta dela. E foi esse instinto que deu o pontapé inicial para tudo. Foi o momento da virada, sabe? O dia em que o destino e a escolha se encontraram para criar algo completamente novo e permanente. O dia 19 de agosto de 1988, para elas, não foi um dia de adoção. Foi um dia de renascimento. E tudo aconteceu muito rápido. Delight viu a Daniela, correu para casa, convenceu a mãe, Sebastiana, e quando viram as duas já estavam indo buscar a menina. E o que aconteceu depois foi uma festa. A vizinhança inteira se juntou, trazendo roupas, brinquedos, carinho. Foi uma celebração de comunidade. A transformação foi total, imediata. Aquela menina que tinha um outro nome, que vivia na solidão, renasceu como Daniela Andreatta. A incerteza virou a segurança de ter um lar, e ela ganhou o calor de uma família que a escolheu de todo o coração. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo para ver como essa nova vida foi se desenrolando. Porque, né, a família não é feita só desses grandes momentos. É feita também das pequenas bagunças, das risadas, dos momentos inesquecíveis que acabam virando a cola que une todo mundo. As memórias de infância delas são uma coleção de pequenas comédias da vida real. Tipo o dia em que o irmão, Deonilson, foi todo orgulhoso mostrar o hamster para Daniela no berço. E o bicho foi lá e mordeu o dedo dela. Ou a vez em que a Delight colocou a Daniela na cestinha da bicicleta, bateu de frente com uma amiga e a segurou no último instante, mais por medo de apanhar da mãe do que por qualquer outra coisa. E claro, o lendário caso do iogurte. A história do iogurte, na versão da Daniela, começa de um jeito super inocente. Ela tinha uns 5 aninhos e essa mania de oferecer a comida dela para todo mundo. E nesse dia, ela ofereceu o iogurte para Dila. E ofereceu de novo. E de novo. A Delight, no começo, recusou educadamente, mas a pequena Daniela não desistiu. E aí, a Delight, já perdendo a paciência, resolveu aceitar. E o que aconteceu em seguida, a Daniela descreve como uma cena que passou em câmera lenta na frente dela. Ela simplesmente pegou o iogurte da mão da Daniela e tomou tudo, de um gole só. A Daniela não chorou, não falou nada. Ela só ficou lá, parada, com uma cara de choque total, vendo o iogurte dela desaparecer. O momento que ficou pra sempre na memória. E o mais engraçado é como essa história vive até hoje. Na narrativa dela, a Delight ainda deixa um recadinho pra irmã. Dani, se um dia a gente reencarnar, já tô avisando, vou roubar seu iogurte de novo. Isso mostra, né, o amor em família também é feito de piada interna e de sobremesa roubada. Mas essa brincadeira com a reencarnação, na verdade, toca num ponto muito mais profundo. A conexão entre elas vai além das risadas, da bagunça. Existe uma coisa quase espiritual que as duas sentem e reconhecem nessa ligação.
Elas mesmas se perguntam, sabe? Se essa força toda que uniu as duas não foi, na verdade, um reencontro, um eco de outras vidas. Será que a Adelaide já foi mãe da Daniela? Ou talvez irmãs em outra vida? São perguntas que só mostram o quão profundo é esse laço, que parece ir além dessa existência aqui. E nas palavras da própria Daniela, esse sentimento todo se resume num tributo muito emocionante. Ela não vê a Adelaide só como irmã ou como uma figura materna, mas como um ser de luz que veio com a missão de ensinar a todos sobre o amor como o próprio exemplo. É um reconhecimento de uma gratidão que não cabe no peito. Então, no fim das contas, o ponto central é este. A história delas nos dá uma nova definição de família. Não é sobre sangue, não é sobre obrigação. Família é ação. É a escolha consciente de ficar, de amar e de pertencer, principalmente quando a vida vira de cabeça para baixo. E é com esse pensamento que a gente encerra. A história da Adelaide e da Daniela não é sobre destino ou escolha. É sobre o encontro mágico dos dois. Um lembrete de que os laços mais fortes são aqueles que o universo até pode planejar, mas que nós escolhemos todos os dias fortalecer.